Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Jorge e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre crescimento exponencial para entender como é que o coronavírus cresce, como ele funciona, tá bom? Como é que funciona a curva de crescimento de infectados, de mortes e tudo mais no mundo e no Brasil. Bom, para entender o crescimento exponencial, a gente tem que entender o que é uma função exponencial. Então vamos lá, o que é uma função exponencial? Vou fazer aqui embaixo. Ela é uma função, uma f de x, que é igual a um a, uma base, elevado a x, tá bom? Justamente ela chama função exponencial porque o x está no expoente, tá bom? Por isso que é função exponencial. Então, antes da gente começar, vamos elucidar algumas coisas, tá bom? O a é a base, então o a ele é a base. Esse a ele tem que ser um número real, ele tem que pertencer aos conjuntos dos reais, ele tem que ser um número positivo e ele tem que ser um número diferente de zero, tá bom? E a gente pode escrever isso assim, ó, reais, a gente faz o R dos reais, um asterisco que remete que ele é diferente de zero e um maisinho que remete que ele é positivo, tá bom? E o x que é a nossa incógnita, ele tem que somente pertencer aos reais, ao conjunto dos reais. Então essas são as nossas restrições da função, tá bom? Outra coisa, o a, se ele for um número que ele esteja entre 0 e 1, tá bom? Se ele for um número que ele está entre 0 e 1, a função vai ser uma função decrescente, tá legal? Decrescente. Ou seja, ela cairia, tá bom? E se esse a for um número maior que 1, ela vai ser uma função crescente, que é como a que a gente vai estudar, tá legal? Para a gente estudar isso daí, eu escolhi a função, para a gente estudar lá no gráfico, que é o que importa, vai mostrar o nosso crescimento. Eu escolhi a função f de x igual a 2 elevado a x sobre 8. Por que eu escolhi essa função? Primeiro porque o número tem que ser um número crescente, então eu peguei o 2, tá bom? Para não pegar um número tipo 1,5, um número mais difícil de trabalhar. Por que x sobre 8? Eu procurei num site, e esse site dizia que a média de crescimento não, que o crescimento atualmente no Brasil de infectados dobrava a cada 9 dias. Eu peguei 8, primeiro porque nunca é 9 dias exatos, isso pode variar, né? Pode dobrar uma vez a 9 dias, outra vez a 7 dias, mas aí eu peguei 8 por ser um número par mais fácil de trabalhar, tá legal? Então vamos estudar como que é o gráfico dessa função e aí vocês já vão entender o que é o crescimento exponencial, tá bom? Vamos lá. Primeiro, vamos pegar aqui acho que o ponto mais importante da função exponencial. Eu vou fazer uma tabela para valores de x e valores de f de x, para a gente estudar isso no gráfico aqui, tá bom? Vamos começar com x igual a zero. Se o x for zero, 0 dividido por 8 dá zero, tá legal? 2 elevado a zero dá 1. Todo número elevado a zero dá 1. Então, de cara, a gente tem esse ponto aqui, o ponto x, 0, aqui está o zero, igual ao y, ou f de x igual a 1. Toda função exponencial passa por esse ponto aqui, tá legal? E aí, o que é legal, o que é bacana entender da função exponencial. A função exponencial para o lado negativo do x, ou seja, aqui está o lado negativo do x, ela vem lá do menos infinito, que é uma matemática que a gente trabalha com números infinitos, e ela vem sempre aqui muito pertinho do zero, do y igual a zero, tá legal? Ela começa a crescer depois desse ponto 1 aqui que ela começa a crescer. Para vocês entenderem isso melhor, eu vou pegar um número negativo. Por exemplo, se eu pegar o número menos 32, x a menos 32, vamos fazer a conta aqui, f de menos 32. Isso vai ser 2 elevado a menos 32 dividido por 8. 32 dividido por 8 dá 4. Vamos continuar aqui embaixo. Então isso aqui vai ser 2 elevado a menos 4. E aqui, pessoal, isso é uma transformação matemática, tá bom? Qualquer número a, qualquer base a elevado a menos algum número, você pode fazer o seguinte. É a mesma coisa que se for 1 dividido por 2 elevado a 4. Tá legal? Você pode dizer que fosse menos 2, seria 1 dividido por 2 elevado a 2, tá bom? 1 dividido por 2 elevado a 4, eu já fiz a conta, dá 0,06 nos quebrados, tá legal? Só para a gente entender isso daqui. Deixa eu apagar aqui a conta para a gente não perder espaço da lousa. Então tá, então vai dar 0,06. 0,06 está aqui, ó, certo? Está bem aqui, quase próximo do zero. E o menos 32 está bem para cá. Então a função exponencial ela vai sempre vir vindo aqui, ó. Se vocês quiserem em casa, pode jogar uns valores negativos na função e fazer na conta. Depois vão ver que quando passa do 1 ela começa a crescer.
tá bom? Então vamos estudar justamente esses valores quando passa do número 1. Vamos começar com o número 8. Então vamos lá, x igual a 8. 8 dividido por 8 dá 1, 2 elevado a 1 dá 2, tá bom? Então vamos lá. Então, quando x for 8, o meu y, o meu f de x vai ser 2. A gente vai ter esse ponto aqui. Tá bom? Agora vamos dobrar 16. Vamos pensar assim, ó, tá dobrando o número de casas, 16. Quando o meu x for 16, vamos fazer, para quem não está entendendo, eu estou pegando meus valores de x, no caso 16. Isso aqui vai ser 2, 16 dividido por 8. 16 dividido por 8 dá 2, então vai ficar 2 elevado a 2, isso aqui dá 4. Legal? Tem segredo. Então, quando o meu x for 16, o meu y vai ser 4. Tá vendo, né? Como ela vai crescendo devagarzinho no começo, mas depois vocês vão tomar um susto, pessoal. Eu garanto pra vocês. Tá bom? Vamos apagar aqui. Agora, vamos pegar um número maior. Vamos dobrar de novo. Vamos pegar o x quando for 32. Quando o meu x for 32, 2. 32 dividido por 8 dá 4. 2 elevado a 4 dá 16. Então, vamos lá. Então, quando o meu x for 32, você já vê como ela já cresceu. O meu y vai ser 16. Então, pessoal, é assim que funciona a expansão exponencial. Ó. Ela vai vir aqui quase que encostando no eixo x, mas ela não chega a encostar. É que é difícil de desenhar, tá bom? Ela vai passar aqui no ponto 1 e vai começar a crescer. Ó. Cresce devagar, devagar, aí do nada, epa! Olha como ela já cresceu bastante. Quer dizer, daqui até aqui ela até se aproxima de uma função linear. Uma função linear é uma função y, f de x igual a x, por exemplo. Isso é uma função linear. Ela tem um gráfico dela, é uma reta. E ela quase se aproxima de uma função linear, mas do nada, pessoal, ela cresce. E esse que é o barato da função exponencial. Ela cresce muito. Ela começa a crescer e depois ela não para mais. Ela vai crescendo até a puta que pariu. Ó, eu fiz aqui o gráfico da função. Aqui está aproximado, tá? Porque aqui não dá para ver ela passando pelo 1 em escala pequena. E aí ela começa a crescer, ó. Ó aqui como ela vem devagarzinho aqui, ó, encostando no eixo X, mas não chega a encostar. Pertinho, tá grudadinho ali. Quando passa pelo ponto 1, ela começa a crescer e olha, a filha da puta vai. E vai crescendo e não para mais, tá bom? Então isso é uma função exponencial. Ah, mas professor, então quer dizer que vai todo mundo ser contaminado, vai todo mundo morrer. Não, como eu falei, tem vários fatores que vão influenciar esse crescimento. A função exponencial geralmente vai modelar esse crescimento, mas nunca vai ser exatamente assim. Olha como é que está o Brasil hoje. Ó, 1 de março lá, quando a gente teve o primeiro confirmado, ó como vai aumentando, pouquinho, 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 do nada cresce, vai crescendo pra caralho. Puta, já tem 600 mil infectados, pá, 1 milhão e pouco e pomba, daqui a pouco vai crescer pra caralho. Tá legal? Se medidas não forem tomadas, cresce pra caralho. E aí, vale ressaltar, pessoal, que como a matemática ela trabalha sempre com números infinitos, tá bom? E na população mundial a gente tem um número finito. E o que acontece na população mundial? Vamos desenhar aqui para vocês entenderem. Na população mundial, o nosso crescimento ele vai ser bem parecido. Vai vir aqui, vai começar a crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer. Só que ele vai chegar num determinado ponto, e esse se chama ponto de inflexão. Ponto de inflexão. Opa, aqui é um L, inflexão. O que vai acontecer com o nosso gráfico? Ela vai começar a ter esse comportamento aqui, ó, vai parar de crescer e vai tentar atingir um pico. E justamente o que a gente tem que evitar é que cresça o suficiente que esse ponto de inflexão aconteça antes, tá legal? Que ele contamine o número X de pessoas até sair uma vacina e coisa do tipo. Tá bom? Então essa é a função exponencial, ela vai crescendo devagarzinho e do nada, pô, extrapola, cresce pra cacete. Tá legal? Para vocês entenderem mais ou menos o que é a função exponencial, eu trouxe aqui um exercício para a gente pensar, tá bom? E eu vou começar explicando ele devagar. Vamos lá. Eu não sei se vocês já tiveram na escola, no cursinho, uma matéria da matemática chamada progressão geométrica. Tem dois tipos de progressão. Tem a progressão aritmética, PA. Eu vou só botar o PA, que eu vou explicar bem rápido, só para a gente não ficar perdido, quem tiver perdido entender, tá bom? A PA, ela é uma sequência de números. Vamos pensar aqui numa sequência de números e assim por diante. Onde, se eu subtrair esse termo por esse, eu vou ter sempre 3. 10 menos 7, 3. 7 menos 4, 3. 4 menos 1, 3. Esse 3 é chamada razão da PA, é o R.
tá bom? E a gente tem diversos termos numa PA, o A1, o A2, o A3, o A4, até um AN qualquer, tá bom? E aí a gente tem uma série de coisas que a gente pode fazer com essa sequência. A gente pode somar todos os termos de uma PA, fazer a soma 10 mais 7 mais 4 mais 1, quanto é que dá. A gente, eu tenho essa PA aqui, ó. Vamos supor que o vestibular te dê essa PA. Você sabe que a razão dela é 3. Eu quero saber qual que é o termo de número 15 da PA. Você tem uma fórmula para isso, tá bom? Então isso é PA. E eu tenho a PG. A PG se aproxima muito da função exponencial. A PG, pessoal, é o seguinte. Quando que eu vou ter uma PG? A PG vai ser também uma sequência de números, progressão geométrica, chama PG de progressão geométrica. Ela corresponde a uma sequência de números cujo quociente, ou uma razão entre um termo e outro da PG, é sempre igual. Como assim? Então, vamos lá, eu tenho o 1, o 2, o 4, o 8, o 16 e assim vai. O que a gente percebe aqui, pessoal? Que ela está sempre dobrando, tá bom? Então eu tenho do 1 dobra para 2, do 2 para o 4, do 4 para o 8 e assim sucessivamente. Mesma coisa, eu tenho o termo A1, tenho o termo A2, tenho o termo A3, o A4, o A5 e até um AN, tá legal? Na PG, a gente tem a mesma coisa, a razão, só que essa razão a gente não subtrai uma do outro, a gente divide. Por exemplo, o termo sempre tem que ser um pelo outro, tá bom? Não pode ser o termo A5 pelo A3, tem que ser o A5 pelo A4, o A4 pelo A3 e assim por diante. 16 dividido por 8, 2. 8 dividido por 4, 2. 4 dividido por 2, 2. 2 dividido por 1, 2. Então a nossa razão na PG é 2, o nosso Q. É chamado de Q porque é chamado de quociente, porque é uma divisão, é 2. Isso é um APG, tá bom? E de novo, a gente tem uma série de formas para saber a soma de todos os termos, ou quando eu quero achar um termo N, eu quero saber o 30º termo. Por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque é o seguinte, vamos pensar na seguinte situação, tá bom? E acho que vocês vão ficar bem surpreendidos, igual eu fiquei a primeira vez que eu vi isso. Vamos pensar que eu vou economizar 1 centavo hoje, e amanhã eu vou economizar o dobro. Eu vou economizar 2, e depois eu vou economizar 4 centavos. Começando assim, ó, depois eu vou economizar 8 centavos. Depois eu vou economizar 16 centavos. Assim sucessivamente, tá bom? Se eu economizar dessa maneira, sempre o dobro, quanto que eu vou ter no 30º dia? Isso é uma PG, tá bom, pessoal? Isso é uma PG. Aqui a gente tem o termo A1, o A2, o A3 e assim por diante. Eu quero saber quanto que eu vou ter no 30º dia. Então eu quero saber o termo A30, tá bom? Tem uma formulinha da PG, essa nossa PG é de razão 2 também, você percebe que está sempre dobrando. Se eu dividir um pelo outro dá 2, tá bom? Tem uma fórmula, chama fórmula do termo geral da PG, que ela diz o seguinte. Para eu descobrir um termo geral, um N, eu quero descobrir o 30º dia, o dia número de 25, eu tenho essa fórmula, que é o AN é igual ao meu A1 vezes a minha razão Q elevado a N menos 1. Então eu quero saber o 30. Então vamos lá, para vocês ficarem surpresos assim que nem eu fiquei. Se eu economizar 1 centavo, depois 2 e assim por diante, quanto que eu vou ter no 30º dia, ou seja, após um mês? Então vamos lá, eu quero descobrir quanto que eu vou ter no 30º dia. A1, 0,01, vezes 2 elevado a 29. O N que eu quero saber é 30. 30 menos 1, 29. Então vamos lá, então vai ser 0,01 vezes 2 elevado a 29, dá esse número aqui, ó, 5,368, 709, 12. Acabei de fazer, isso aqui é 536.870.912. Isso vezes 0,1 vai dar 5,368.709,12. Ou seja, pessoal, se eu estiver economizando 1 centavo, depois o dobro, assim sucessivamente, após 30 dias eu vou ter 5 milhões de reais, 368.712,12 centavos, tá bom? Se a gente botar isso num gráfico, a gente vai ter justamente a função exponencial. A gente vai ter 1 centavo, 2 centavos, 3, pá, assim por diante. Do nada essa porra vai crescer pra caralho, tá legal? Isso é a função exponencial, tá bom? Não se atentem muito a esse negócio de PG. Isso aqui foi só um exemplo para não deixar vocês perdidos, eu mostrei. Se preocupem mais com o crescimento exponencial, tá bom? Como que cresce uma função exponencial. E ela cresce dessa maneira aí que eu expliquei, tá legal? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para dizer. Qualquer dúvida vocês me chamem. Se vocês não acreditarem
nisso que eu falei do 1 centavo, eu calculei 1 por 1 até o 30º e eu mando uma foto para vocês. Caso você não acredite, eu fui fazendo. Se você quiser, faça. Faz 0,1 vezes 2, dá 0,02. 0,01, né? 0,02 vezes 2, 0,04. Isso até o 30º. Faz isso 30 vezes para você ver. Tá bom? E põe num gráfico. Pra você ver. Não vai ter nem espaço para você fazer esse gráfico. Tá? Isso é a função exponencial e o crescimento exponencial funciona dessa maneira. Tá bom? Um abraço para todos. Até mais.